Boa noite, Coven! Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar finalmente a nossa live de resultado do Hotel Fantástico de 2024. Então a gente vai falar de algumas curiosidades sobre a edição, sobre algumas outras coisinhas, né? Como eu falei, da minha participação na Flip, enfim, de outras mudanças, coisas aí, novidades que a gente vai fazer aqui na editora. Tô falando aqui boa noite para quem tá entrando. Boa noite, gente. Podem ir comentando aí se tá vendo, tá tudo certo, tá? Lembrando que se eu estiver olhando aqui pro lado é porque as minhas notas estão aqui, então eu vou, pra eu não me perder, tenho aqui umas coisinhas para eu acompanhar. Lembrando, né, que a live ela vai ficar gravada, então depois eu vou postar tanto o vídeo aqui, vai sair a lista, vai sair em todos os lugares aí, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Essa aqui é a primeira live que... Deixa eu ver. Opa! Oi, Ana! Boa noite! Ah, o Lucas tá falando que adora o meu colar, é um citrino. Eu também gosto muito dele. Essa aqui é a primeira live que, embora o Eden tenha participado de todo o processo, né, de seleção e tudo com a gente, mas ele falou que ele não poderia estar aqui, então eu convidei a Ana, e então vai ser a estreia dela aqui, vou apresentar para vocês também. A Ana é uma das parceiras aqui da editora, ela é nossa, além de revisora, nossa produtora cultural. E ela também leu os contos, ela também participou de toda a seleção com a gente, então, como o Eden não pôde vir, eu convidei a Ana para fazer a live comigo. E aí a gente vai fazer esse processo, né, eh, de falar um pouquinho das curiosidades, falar a lista dos selecionados, como a gente costuma fazer, né, em todas as nossas seleções aqui. Ana, se quiser falar alguma coisa aí, se apresentar mais profundamente, não sei. Oi. Sim, tomara. Então, enquanto o pessoal também está aqui chegando, né, rapidamente, como eu tinha prometido, fala um pouquinho de como foi a Flip, né? Porque foi a primeira vez que eu fui, tanto quanto pessoa física como editora. Foi assim uma experiência legal, mas eu confesso que eu achava que seria diferente. Assim, eu achava que realmente a Flip era aquela loucura, sabe, que ia ter ruas lotadas, ia ter aquele movimento, ia ser aquela coisa muito maluca que de famoso, assim, né, que é um dos maiores eventos literários que a gente tem no país. E eu quase, assim, me decepcionei um pouco, foi muito fraco o movimento, assim, perto do que eu achava que seria. E foi, muito curioso, assim, perceber isso, que é um evento que, como eu nunca fui, né, eu não sei se ela era diferente, né, o quanto diferente ela era antes, mas me pareceu muito um evento de mercado para o pessoal do mercado, assim, muitas mesas voltadas para as pessoas
que são atuantes do mercado, seja autores ou pessoas de editoras, enfim, mas eu achei muito pouca coisa voltada para o leitor. Então tinha gente lá. Oi? É. Então tem, a gente até encontrava, assim, uma pessoa ou outra que estava ali só pelos livros, só para comprar, mas tinha muita gente que estava no evento porque estava passando por ali, nem sabia que o evento estava lá, sabe, que estava acontecendo. Tinha muita gente isso, assim, que escrevia e aí estava dando uma visitada nas outras casas. Eu fiquei, né, como eu anunciei para vocês, na casa do Escreva Garota, só que dentro da parte que era da Contato, que é uma agência de comunicação. Então tinha o livro exposto lá, mas embora nada, assim, era exatamente uma coisa da Fantástica, mas ainda assim a gente conseguiu vender uns livrinhos lá. Mas ainda assim eu acho que foi muito pouco o volume, que eu achava, né, que eu esperava que seria o evento todo, né, no geral. Acontece de noite, eu não sei qual é o seu nome, eu lembro já de ter visto seu arroba por aí, pediu para explicar sobre as casas. É que a Flip, ela acontece no centro histórico de Paraty. Então todas as casinhas coloniais que ficam ali no centro histórico, elas são alugadas Caroline, tá bom. Para as editoras, para as empresas, por exemplo, Publish News tem uma casa, aí a Record tem uma casa, o Escreva Garota tem uma casa. Então se aluga essas casinhas e acredito que normalmente elas funcionam de outro jeito, tipo como loja. A casa, por exemplo, que a gente estava na Contato, tinha uma plaquinha do lado que era um consultório, de uma psiquiatra, então era um consultório, assim, o pessoal talvez normalmente vai lá fazer terapia, sabe, mas durante a Flip foi montada esse espaço ali. Então são casinhas normais, assim, com suas atividades que durante esse período elas abrem a sala, vamos dizer assim, né, o primeiro cômodo depois da porta, e aí as pessoas montam ali. Então essas casas que dividem com outras editoras, por exemplo, a Casa Pagã, então ficam 6 editoras ali, cada uma numa mesa. É é assim que funciona, não é nada muito muito complexo, assim. E a circulação é totalmente livre. Então você estando lá na Flip, você entra na casa que você quiser, tem as programações, né, você escolhe, chega no horário e entra ou não entra, porque se enche, você fica do lado de fora, porque as casas não são muito grandes, assim. Mas é isso, eu acho que o evento é legal, só que ele é muito pouco acessível, porque é tudo muito caro, não só os produtos da Flip, né, tipo os livros, mas tudo, assim, você vai comer, você gasta R$ 200, assim, sabe, num PF. É muito caro, não é um evento acessível, assim, pra qualquer pessoa. E é isso, assim, eu achei que seria mais uma coisa mais, eh, não sei, volumosa, uma coisa mais apaixonada, não sei. E pelo contrário, eu me senti quase que meio desconectada, assim, naquilo. Eu achei bem diferente mesmo do que eu esperava. Eh, a Wedden tá falando que tem 30 pessoas ao vivo com a gente. Sim, acho que é uma das maiores lives, assim, de pessoas ao vivo junto mesmo que a gente tem. Então muito obrigada pra vocês que estão assistindo, a gente já vai entrar aqui no assunto principal, né, a gente só estava aqui dando um tempinho e contando fofocas pra vocês. É sério, Eden, assim, tipo, você comia um prato, uma bebida, sem sobremesa, 2 pessoas, dava isso, assim, fácil. Não era nada, assim, nossa, um super restaurante, um super prato luxuoso. Não, assim, sabe, um arroz, feijão, um filé de frango e muito caro.
A Cíntia tá falando pra ir pra Feira do Livro de Porto Alegre, que é bem animada e bem popular. Quando acontece, Cíntia? Que eu agora tô tentando me inscrever, né, a Fantástica, na Bienal do Livro do Paraná, que vai ser, acho que a primeira edição. Então eu estou aí vendo se a gente consegue ir, que vai ser ano que vem, em novembro, não me lembro. Mas vocês vão ficar sabendo, né? Porque a gente vai notificando aí vocês. É, primeira quinzena de novembro. Ah, que legal. Ficarei de olho pra acompanhar. A Ana também, porque a Ana me ajuda nessa parte de eventos também. O Éder falando que nem no Pelourinho, né, que as coisas são caras por ser ponto turístico. O centro histórico de Paraty, tirando praia, é a única coisa que tem na cidade. Não tem, assim, nada pra fazer lá que não seja passear no centro histórico ou ir pra alguma praia, ir pra alguma ilha. Então, é isso. Vamos ver. Léo, quero ir. A, a Mariana falou da Feira do Livro de Poá também. Muitas feiras aqui pra gente poder participar. A Ana é do Espírito Santo, né? Sim, a Bia tá falando da Panamazônica, né? É a de Belém, né? Eu fui esse ano só que como pessoa física. Fui dar uma olhadinha, fui ver como é que funciona. Aí na próxima espero participar como editora também. Enfim, é, a Kelly falou, terá de Brasília. Olha, eu quero ir porque quando eu tava na Bienal, uma das pessoas que passou ali falou que essa é uma feira também muito legal que acontece. Então vamos ver, gente. Tem que organizar um calendário aí de eventos e ver o que dá para participar. Mas a ideia é sim participar na maior parte possível, né? Dos eventos. E principalmente para poder encontrar com vocês, né? Que a gente tá no digital, aí tem gente do país inteiro, é bem legal estar ali, poder conhecer vocês. Então, já que a gente já tá aqui, né? Já chegou bastante gente. Eu separei aqui algumas coisinhas pra gente conversar sobre a live. Uma delas foi a Ana, inclusive, que me lembrou para falar, que é sobre a seleção, né? Um pouquinho de como é que ela funciona. O Éder falando nova antologia em 2025, Feiras Fantásticas. Pode, quem sabe? Vamos ver o que dá para fazer, mas é uma boa ideia. É, então, sobre a seleção, né? Como funciona aqui? Vocês enviam o e-mail com aquelas regrinhas que eu peço, né? Com as informações sobre vocês, sobre os contos e tal. Aí eu pego o arquivo e salvo com o título que vocês colocaram, né? No caso, quarto alguma coisa, e só o primeiro nome de vocês, e aí eu compartilho, né, num drive com a Ana e com o Eden. Ou seja, eles não sabem quem são vocês. Só eu tenho esse acesso e ainda assim é só no momento do e-mail. A partir do momento que eu jogo lá na pasta, eu só olho na pasta e é claro que eu esqueço quem é quem, porque só tem um nome. Então ele é bem como funcionam os editais mesmo, assim, é uma coisa bem cega. A gente avalia realmente pela história. A gente não olha, por exemplo, numa das coisas que falaram lá na Flip, numa das mesas que eu assisti. Falaram que essas editoras grandes, né, a primeira coisa que elas olham é o título do livro, quando elas recebem o original. E a segunda coisa é o número de seguidores desse autor no Instagram. E se não for um número interessante, eles descartam. Eles sequer leem a sinopse ou sequer se interessam por qualquer outro material que você tem a oferecer. Então, por eu aqui não pôr esses dados, é só o texto, então a gente escolhe literalmente pelo texto de vocês. Tanto que eu recebo muita coisa de gente que nem tem rede social
e não é um motivo da gente não pegar, tá, é pela história que a gente escolhe. O Otto falou que vai ter lançamentos, que tem um espaço em São Paulo que me convidou. Sim, a gente isso é uma coisa que vai sair post mais pra frente, mas a gente tá começando a deixar os livros em livrarias, e em uma delas a gente foi convidado pra tem um espaço que ela falou: "Você quer fazer evento aqui? Venha fazer eventos aqui". Então mas é que isso é muito recente, então a gente ainda tá pensando, tá estruturando, mas é possível. A ideia é que a gente tente fazer sim algum tipo de evento de lançamento presencial já com esse hotel. É claro que é aqui em São Paulo, é claro que nem todo mundo é daqui, mas é uma possibilidade da gente começar, né, com isso. Eh, Enfim, deixa eu ver mais o que que eu falei aqui. Ah, e uma das coisas que eu sempre reforço para vocês é que todas as antologias aqui da editora é aberta para todo mundo, inclusive para quem já participou, tá. Eu não sei o seu nome que acabou de entrar, mas ainda não falamos a lista, tá. A gente vai falar a lista um pouquinho mais para o final, então você chegou num bom momento. Eh Então, a gente tem, às vezes, alguns nomes repetidos em alguns livros, porque é aberto mesmo. A ideia é que as pessoas participem, sempre continuem enviando, continuem participando, continuem escrevendo. E como eu falei, como a gente não sabe quem é a pessoa, a gente escolhe pelo texto, então pode ser que a gente tenha pessoas repetidas, mais ou menos vezes, dependendo aí da antologia ou da edição. Inclusive, essa acabou sendo uma edição que tem bastante gente que já participou de alguma das outras, antologias. Uma das coisas que outra coisa que eu gosto muito de falar em todas as lives são as curiosidades, no geral, que a gente tem em cada edição, que é muito legal observar essas coisas. Então eu fiz uma listinha aqui, mas se a Ana lembrar de alguma coisa que eu não falei, você fala também. O Arthur falou: "Uma vez na Fantástica, não se quer sair mais". Que bom, eu fico muito feliz que vocês que já são autorias da casa gostam tanto, assim, fico muito feliz. Eh, então começando com curiosidades aleatórias. A gente teve uma certa quantidade de durante os textos, os hotéis serem azuis. Não sei por quê, mas a gente teve vários contos, assim, descrevendo o hotel como um prédio azul. Outra coisa, os números dos quartos, a gente teve uma recorrência muito grande, assim, do que das outras edições, de números muito baixos, tipo quarto 7, 8, 3, sabe, assim, de 10 para menos, assim, ou 20 para menos, foi bastante quartos assim. Ao mesmo tempo que a gente também teve uma recorrência muito grande dos quartos da faixa dos 300. Os 301, 2, 3, 4, os 300 também foram bastante repetidos. Eh, outra coisa foram referências à morte, pós-morte e transição de planos. Esse foi, assim, acho que foi um dos temas mais recorrentes da Trabalho, Subir Escada. É verdade. Mas aí são vocês que não colocam elevador no hotel de vocês. Eh, Enfim, aí teve muito então nesse tema, dessa questão de morte, de, uma pós-morte, né, o que que acontece depois. Outra coisa foi também muito que apareceu muito foi o contos reflexivos sobre passado e infância. Então, muitas coisas, assim, que os personagens estavam ali para relembrar alguma coisa, ou para reviver alguma coisa, rever uma pessoa, também foi muito comum. Eh, Outra coisa foi hotéis de beira de estrada, com a luz que chama a atenção dos viajantes. Então, muitos contos com pessoas nos seus trajetos pararam no hotel, porque ele era uma luz que chamava atenção no meio do mato, ou que estava na estradinha e chamava atenção. Esse eu lembro que no primeiro hotel, no 22,
que eu cheguei a comentar aqui, era a chuva. Então todo mundo parava porque estava chovendo. Nesse todo mundo parou porque a luz estava chamando atenção no hotel. Outra coisa, muitos contos relacionados, assim, dentro da história com jogos, tanto de tabuleiro quanto eletrônico. Acho que xadrez foi o que mais apareceu em em vários contos de diversas formas diferentes, mas jogos apareceram bastante também. E apesar disso, apesar de ter, como eu falei, contos reflexivos, contos sobre morte, não sei o quê, foram contos, a maioria de humor e histórias muito malucas. Assim, de coisas que a gente lia e ficava: "Meu Deus, como a pessoa pensou nisso?". Porque e tudo muito engraçado. Tanto que eu acho que essa edição vai ser, assim, a mais bem-humorada que a gente tem, porque foram muitos contos realmente voltados pra isso, pra humor, pra e histórias muito malucas que a gente ia lendo e o negócio ia ficando cada vez mais doido, assim. E uma última curiosidade foram a quantidade de Lucas participando. A gente teve vários Lucas mandando contos pra gente, então muito obrigada a todos os Lucas que mandaram. E claro, né, todas as outras pessoas também. A gente teve essa recorrência. Eh, Antes da gente seguir para finalmente a lista, né, dos aprovados, tem uma coisinha que eu queria falar para vocês, né, isso a gente já tinha conversado internamente, tanto com a Ana, tanto o Eden, que é uma decisão que eu tomei, assim, da gente, eh, vai modificar um pouco o edital do hotel. Não só do hotel, né, o Vale também, mas como a gente tá no hotel, eu vou falar dele. Que a gente vai fazer uma pequena modificação no o Lucas falando que tem criança passando aguardem, a gente vai chegar lá, é que esse aqui é um recadinho importante. E a gente vai fazer algumas reformulações de como esse hotel acontece, né, como o edital acontece. Uma delas é que vocês sabem, né, já falo disso algumas lives de resultado, que a gente faz o livro, a gente seleciona essas 20 pessoas, no caso do hotel, a gente tem a votação, que a gente seleciona dentro, né, com todo o coven, 5 pessoas, né, 5 contos são mais votados e a gente pega esses 5 e a gente oferece a oportunidade deles apresentarem um projeto de livro pra gente. No caso do hotel é pelo formato de pitching. Então a gente ensina, tem um guiazinho que eu passo para todo mundo, e aí essas pessoas, então, elas apresentam esses projetos pra gente e a gente seleciona alguns que a gente vai trabalhar como um original. Essa é a forma que, a gente decidiu fazer para conseguir dar conta de fato avaliar o original e de conseguir publicar, não só com as antologias, mas fazer esses livros solos. Porque só receber os originais e ter esse processo de avaliação tradicional, né, como abrir um formulário, enfim, a gente não ia dar conta. Então eu preferi fazer por essa forma, de a gente ir filtrando, mas, assim, é uma coisa mais certeira, a gente sabe que vai trabalhar com aquele livro de fato até ele ser publicado. Inclusive, né, um dos novos prêmios que a gente desenvolveu para quem é selecionado, né, desses 5 que a gente escolhe os projetos, a gente desenvolveu um laboratório de escrita. Então, todas essas pessoas, elas entram no laboratório, que a gente faz uma reunião mensal de acompanhamento. Então tem a troca ali de todos os autores, sobre os livros, todo mundo pode ler um do outro, eles vão comentando, a gente vai ajudando e vai desenvolvendo esses livros para eles serem publicados. Só que, claro, fazer um edital, ele demanda muito tempo, né, porque é só a não é só receber o conto, né, toda a parte de avaliação, a parte de fato receber e responder, porque eu sei que isso não é muito comum, só que eu respondo todos os e-mails de vocês e eu avalio cada livro, né, cada conto antes de
ele ir pra pasta. Então, se eu vejo, por exemplo, nas primeiras semanas eu recebo um conto que ele tá acima do limite, ele tá fora de alguma das regras que eu coloquei, eu respondo falando isso e peço, tipo: "Você quer reenviar? Você quer corrigir e mandar de novo?". Então, assim, eu ainda dou uma segunda chance enquanto dá tempo pra todo mundo. E claro, né, isso demanda muito tempo, de ficar fazendo, de ficar respondendo e depois a gente tem toda a fase de avaliação. Então, fazer um edital ao mesmo tempo que a gente tá nesse processo de avaliação e produção desses originais, pensando num lançamento, por exemplo, é muita coisa pra gente dar conta, porque a gente é uma editora muito pequena. Tanto que agora, né, eu tô 100% na editora, mas a Ana e o Éden não estão. Então eles ainda dividem o tempo deles com outras atividades. Então, em resumo, o que eu quero dizer é que a primeira coisa que a gente vai fazer de mudança no edital, que ao invés dele ser anual, a gente vai dar um espacinho. Então ele vai ser bienal, a princípio, para que a gente consiga ter um ano dedicado para as antologias e um ano dedicado para essas publicações. Então a ideia é que o ano que vem a gente consiga publicar esses livros que a gente já selecionou e a gente já está trabalhando, tá? Então a ideia é que ano que vem não vai ter o hotel, mas no próximo ano vai ter, né, essa é a ideia, um ano sim, um ano não. Que eu acho que essa é a primeira, assim, que mais impacta vocês, de questão também de organização. E um pequeno spoiler é que a gente também vai fazer edições temáticas do hotel. Eu não vou falar as nossas ideias aqui, mas ao invés de ser uma coisa geral, Hotel Fantástico, a gente vai ter nichos específicos de temas dentro do tema hotel, para vocês participarem. Eu acho que vai ser muito divertido, que vocês vão poder explorar outras coisas que a gente ainda não fez. Eh, Enfim, aí outras novidades, outras coisas a gente também vai falando, quando sair esse edital novo, vocês também vão poder acompanhar tudo certinho. E outra coisa sobre o laboratório de escrita, que eu vi aqui que vocês comentaram que gostaram da ideia e tal. A ideia é que ele seja, eh, eterno, vamos dizer assim, só que cíclico. Então, o pessoal vai entrando e vai publicando e vai saindo. Então a gente já tem uma turminha com 5 pessoas ali participando. No final de toda a publicação, a votação, enfim, a gente selecionou o projeto do Hotel 24, essa pessoa ou essas pessoas vão entrar no laboratório e vão participando até que a gente vá publicando e isso aqui vai rodando. E aí a gente usa o Discord para fazer isso, então vocês têm todo o histórico ali das conversas, de ajuda, de links, de documentos, de tudo que é trocado, né, sobre todas essas pessoas, porque a ideia é que a gente não escreva sozinho, né, porque eu acho que é muito mais fácil a gente abandonar um projeto, né, um livro, alguma coisa, quando a gente tá simplesmente sozinho fazendo aquilo. Então o fato de ter todo mundo comentando, eles se ajudam muito, eles comentam tipo: "Olha, eu tive essa ideia, o que que vocês acham?". E aí você vai abrir lá o seu arquivo e tem lá: "Nossa, eu adorei essa parte". Eu acho que vai estimulando, vai ajudando, né, todo mundo a continuar escrevendo e a continuar não abandonar o seu projeto. Sim, eu percebi que essa ideia de um laboratório, né, de escrita, que as pessoas daquele momento se dedicam para fazer aquilo, funciona muito bem. Então por isso que eu trouxe essa ideia e eu tô vendo que tá dando certo e eu, né, quero continuar fazendo. Então as pessoas ou a pessoa que for selecionada daqui do Hotel 24 já vai entrar lá e vai seguir. Lembrando que tudo isso que eu tô falando, tá, gente, é de graça, eu não cobro nada disso, a ideia é que a gente, de fato, desenvolva a carreira junto com vocês, pra gente continuar publicando, a gente continuar tornando possível a ideia de autores ou autoras iniciantes, de fato, começarem, né, de fato publicarem. Não é a ideia,
transformar isso apenas num negócio. Embora livro a gente sabe que é um produto, a gente sabe que enquanto editora a gente é uma empresa, mas eu acho que esse primeiro passo é importante de de receber vocês, de dar uma ajuda, né, porque, como eu falei, tem gente que não tem nem rede social, e é muito difícil hoje você não ter uma rede social, seja lá qual for, mas alguma forma de comunicação, né. Então eu acho que é importante a gente ter esse momento de primeiros passos. O Eden falou alguma coisa aqui, espera aí, deixa eu ver se eu consigo ler. O Eden falou assim: "Vocês pegaram o spoiler, temos 5 pessoas no laboratório de escrita, e, né, os participantes são pessoas que foram selecionadas das antologias para apresentarem originais ao Fantástica". Então a gente tem, né, vocês já leram, quem lê as antologias já leu o conto dessas pessoas que estão com a gente. O Otto lembrou que tem como apoiar a Fantástica no Catarse. A gente tem um apoio lá que é recorrente, né, aquele tipo assinatura. Com R$ 10 por mês você já ajuda a gente a manter tudo isso que a gente tá promovendo, assim, tanto os desafios de escrita, a newsletter colaborativa. No caso do hotel, a gente paga um prêmio em dinheiro, né, porque é um concurso. Então, meio que a ideia desse financiamento, dessa assinatura, é de vocês ajudarem a gente a continuar fazendo essas coisas de graça para vocês, pra, a gente continuar, né, nesse movimento de fomentar a escrita, de fomentar a literatura nacional. Então depois, vocês podem visitar o nosso link do na bio, né, que é do Linktree, aí tem lá os links e tem o do Catarse. Então se vocês quiserem apoiar, por favor, fiquem à vontade de visitar, ler lá a nossa, descrição do projeto e apoiar aí com R$ 10. E a ideia é que depois, conforme esse valor vai crescendo, a gente vai aumentando recompensas e outras atividades que a gente quer desenvolver. Por exemplo, um clube do livro, mas aí a gente também precisa ter essa comunidade integrada e participando para a gente conseguir fazer. Enfim, mas projetos que a gente tem e vamos fazendo aí. Então, já são meia hora de live, né, e, eh antes da gente falar a lista, o último recadinho é que alguns títulos, né, claro, depois da seleção, a gente pode acabar alterando. Então, mesmo que saia essa lista agora, com esses títulos e tal, a gente pode ser que mude até a publicação. O outro falou, né, para pagar a organização do laboratório dos almoços da Flip, exatamente, a gente precisa de ajuda. Não é fácil. Bom, Ana, você quer falar alguma coisa sobre tudo isso que eu falei? Algum comentário antes de começar a lista? Porque aí a gente segue. E além disso, né, além do laboratório que é para esse grupo selecionado, a gente tem um grupo do WhatsApp e também no Discord, que é o Casa Fantástica. Então, se você entrou na editora, você já faz parte dessa casa. E lá o pessoal ajuda, assim, faz leitura beta, eles se divulgam, tipo, o que publicou, o que vai fazer alguma iniciativa. A ideia é para isso, que esse grupo funcione como, assim, a sua primeira base, ali, o seu primeiro apoio. Enfim, aí tá todo mundo lá, todos os autores da casa estão lá.
Sim, inclusive isso, a nossa comunidade é aberta, apesar da gente ter a recompensa no apoio, né, do Catarse para um canal específico, mas a gente tem canais gratuitos e de interação de todo mundo. Então, se vocês se interessarem, é só entrar também no link, acho que tá na bio, só entrar e participar lá. A gente tem esse espaço para, de fato, desenvolver essa comunidade e aproximar essas pessoas que, no fim, a gente tá aqui porque a gente gosta de livro e, no caso aqui da editora, a gente gosta de literatura fantástica. Então a ideia é essa, é a gente juntar e conversar sobre isso. Eh, enfim, então a gente tá com nossa, acho que eu nunca tive tanta gente na live, são quase 40 pessoas. Então a gente vai começar agora a lista dos 20 aprovados, tá? Como a gente costuma fazer, a Ana vai falar 10 e eu vou falar 10, só, né, título e o nome da pessoa. E aí a gente vai falar a listinha então dos 20, lembrando, desculpa, que depois ela sai em post, sai na newsletter, e é isso aí. Eu vou beber água e a Ana pode começar. Pode ir falando, pode falando. Que novidade, não, o Rodrigo numa antologia, olha só. Continuando aqui então, lembrando que a gente fala por ordem dos números, tá, gente, no o quarto 204, Roberto Clotes. Quarto 384, do Bruno Sauer, ou Sauer, não sei. Quarto 404, do Cadu Xavier. Quarto 707, Adam Teixeira Martins. Quarto 901, Leonora Mercante. Quarto 1001, Leonardo Sartori Menegato. Quarto 1518, Lucas Samuel. Quarto 1818, Osmar Ferreira. Quarto FI, PG Gava. E o lote 131, do João Vitor Carpinelli Macedo. Tá? Então esses daqui foram os 20 contos escolhidos para integrar a nossa versão 2024 aí do Hotel Fantástico. Lembrando, né, que eu já falei, mas vou repetir, a gente vai mandar essa lista toda, então, por e-mail. Quem foi selecionado vai receber o e-mail avisando. Quem não foi selecionado também vai receber e-mail avisando. Vai sair o post aqui com a lista. Eu acho que eu vou colocar até na gravação aqui. Vai sair na newsletter da segunda-feira
a lista também direitinho, então, assim, não tem como vocês não saberem, vocês não verem que foi selecionado ou que não foi selecionado, tá bom? Mas aí qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês também podem escrever pra gente. E, assim, muito obrigada de verdade a todo mundo que participou, que enviou seu conto, que se propôs a escrever, né, e a participar. Eu acho que a principal ideia das nossas antologias é exatamente a gente dar essa vontade de vocês escreverem, de vocês participarem. Lembrando que todas as histórias, todos esses contos aí, eles, querendo ou não, viram um texto de vocês. A gente tem autoras que, por exemplo, não entraram e aí publicaram o conto na Amazon, assim, como solo, um livro solo. Então, vocês podem ficar felizes e celebrar só pelo fato de terem escrito e terem participado, independente se vocês entraram ou não. Eu vejo alguém falou aqui, acho que foi o Caio, falou que travou na hora, mas eu espero que, não tenha sido aqui, né, que vocês tenham conseguido ver a lista, mas como eu falei, a lista vai ser divulgada e vai para o site também, tá. Então, todos os lugares para vocês conferirem. Então, e parabéns a todo mundo que foi selecionado dessa vez, a todos esses contos. Como a gente falou, tem contos aqui muito engraçados, muito malucos, muito reflexivos. Tem Pode falar. Sim, eh, o Eden falou aqui que tem ideias tão excelentes que foram enviadas que poderiam até ser aproveitadas para desenvolver mais histórias. Sim, tem muita coisa legal que poderia virar romance, poderia virar novela, muito fácil. E eu acho que a ideia é de vocês reaproveitarem de fato esse texto que, se vocês não entraram agora, mas de vocês, eh, aproveitarem isso. O Nick falou que tá saindo, então boa noite, Nick. Que bom que você gosta de interagir com a gente no Discord, a gente tá sempre lá comentando e avisando as coisinhas pra vocês. Inclusive, isso foi outra coisa que é muito legal de vocês, estarem lá na comunidade, é porque tudo que a gente faz, a gente tem um canal de só avisar o que a gente tá fazendo. Então, pra vocês não perderem, por exemplo, o aviso de desafio de escrita, quando sai newsletter, essas coisas, então abre edital, fica tudo lá. O Bruno falou que agora ele é oficialmente um escritor fantástico. Ô, gente, muito obrigada, tá, por vocês terem assistido, que quem tá aqui até agora. Então a gente já vai encerrar, lembrando que vai sair a gravação tanto aqui no Instagram e eu vou postar no YouTube também, tá, porque eu sei que tem gente que não tem Instagram, então eu coloco sempre as lives de resultado no YouTube. Mas enfim, segunda-feira na newsletter vai sair tudo direitinho, todos os canais, todos os links, tudo pra vocês também. Enfim, muito obrigada então pela participação, muito obrigada por vocês assistirem. E para o pessoal aí que foi selecionado, a gente continua a conversa por e-mail por enquanto. E obrigada, Ana, por ter feito aqui a live comigo e Eden ter participado no chat. Então, gente, boa noite para vocês. Até a próxima e continuem escrevendo. Tchau, tchau.